Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom sábado para todos vocês. Estou aqui de cara lavada, né? Porque hoje é sábado, não vou sair para trabalhar. Acordei um pouquinho mais tarde, mas continuamos firmes no propósito da leitura da palavra de Deus. Ai, eu tô com a minha cara lavadinha, não passei nada, mas o intuito aqui, né, é ler a palavra. Então vamos continuar com o nosso propósito. Hoje nós vamos ler Gênesis 40, 41 e 42. Estamos aqui na história de José, não é verdade? José foi para prisão. Então, vamos lá que tá ficando assim. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias nas nossas vidas, né? E por mais que nós já lemos a história de José, quando a gente lê, a gente sempre aprende algo, né? Então, vamos lá. José na prisão interpreta dois sonhos. Vamos lá. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, e cada um seu sonho na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com que eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram, temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe, não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo do faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, essa é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses de misericórdia comigo, e que faças menção de mim a Faraó, e fazes-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó se levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre si. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete, e todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. 41. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto a um rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vagas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas
do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes o sonho, mas ninguém havia quem os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mó, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contámos-los e interpretou-nos os nossos sonhos. Cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou José, e o faziam sair logo da cova. E o barbeou, mudou suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, me interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que as outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiu depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida. Não terá no Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá, depois de tão gravíssimas que será. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essas coisas é determinada de Deus, e Deus apressa-te a fazê-lo. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades. E o guarde. Assim será um mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te faça saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no seu 2º carro, que tinha. Clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de
Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia. E deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando este esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura, a mãos cheias, e ajuntou-se todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor da cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que haviam na terra do Egito. E começaram a haver os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Os irmãos de José desceram do Egito. Meu bem, abaixa ali o celular da Mariana. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-no trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó a seus irmãos, porque dizia: Para que não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se diante a ele com a face na terra. E vendo José, os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente. E disse-lhe: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, porém, conheceu seus irmãos, mas eles não os conheceram. Então José lembrou dos sonhos que haviam sonhado deles e disse: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Não, meu senhor, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhe disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisso serei provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviarei um dentre vós que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas se há verdade conosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-lo junto aos guardas 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: Farei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão. E vós ide, levai o trigo para a fome da vossa casa. E trazei-me o irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rube respondeu, dizendo: Não vos dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço, mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e o chorou. Depois tornou a eles e falou. Tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos.
E ordenou José que enchesse os sacos de trigo e que lhes restituísse o seu dinheiro, a cada um no seu saco. E lhes dessem comida para o caminho, e fizeram assim, e carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o saco para dar pasto ao seu jumento, e vendo, viu-se o dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse-lhes aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e eles, mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isso que Deus tem nos feito? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e contaram-lhe tudo o que aconteceu, dizendo: o varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espia da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, senhor da terra, nos disse: nisso conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me o vosso irmão, mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha trouxinha com o seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: tende-me desfilhado. José não existe, e Simeão não está aqui. E agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: mata-os, meus 2 filhos, se não te tornar a trazê-lo. Dá-mo em minha mão, e te tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Terminamos. História de José, que linda a história de José. Amanhã nós vamos ver, né, os irmãos dele indo novamente ao Egito e José se revelando a ele. Amém? Um bom sábado para você. Ore ao Senhor. Peça que o Senhor venha falar ao seu coração através da palavra dele. Amém? E até amanhã.